Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao Ecos da Mensagem. Eu sou o Guilherme, pastor da Calvary. Muito bom estar com vocês. E hoje com a gente está o Itacir, o grande Itacir, que cuida dos jovens da igreja, futuro prefeito de Campo Ah, Mourão. não, não, política não. Por favor, se Não tenho apresenta dom para aí. isso. Se apresenta aí, Muito Itacir. prazer, é uma honra para mim estar aqui, convidado especial de última hora, igual o Sim, Guilherme e eu estávamos falando aqui. Meu nome é Itacir Tagliari, para quem não me conhece, é uma honra, repito, estar aqui com vocês hoje. é isso aí, tá muito bom estar com você hoje. Hoje o Alisson tá doente, ele está mal, né? Ele tá com suspeita de dengue, tá macambúzio. E é isso que no domingo ele falou que estava tudo certo, que não tinha. Exatamente. Não, eu tô só um pouquinho mal aqui, não tem problema não. Hoje não conseguiu Não, vir. ele tá zoado. Então, Tá, melhoras para você, amém. Alisson, melhoras mas estamos também muito bem acompanhados aqui. Obrigado por aceitar vir Eu, aqui. eu que agradeço pelo convite. Valeu, mano, valeu. E assim, hoje, Ita, a gente vai falar sobre Páscoa e a gente vai trabalhar em cima de algumas dúvidas que podem acontecer nas pessoas quando ouvem sobre a Páscoa, quando chega essa época. E tem muitas dúvidas, tem muitas questões, perguntas que podem surgir quando a gente fala desse assunto. Será que nós não vamos sair daqui com mais dúvidas ainda? Talvez, Que cara. vão se multiplicando Exatamente. dentro das explicações? Esse é sempre um perigo, né, cara, quando a gente fala de dúvidas. Mas vamos lá. Mas, cara, assim, talvez uma pergunta mais para começar o assunto. Assim, Páscoa, o que que significa para você quando chega essa época, quando chega essa temática? Para você, o que que significa? Páscoa. Páscoa para mim significa vida. Hum, A Páscoa me lembra da vida de Cristo hoje, que foi uma das coisas que mais me tocou e me atraiu a Cristo quando eu o conheci. Por quê? hum, Gui, porque nós, quando não conhecemos Jesus, nós temos a ideia dele como um Deus que viveu em sim, forma de homem lá 2000 anos atrás. sim, Mas Jesus está vivo. uhum, Jesus está vivo e ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. sim, Então ele é um Deus que através da sua vida nos conduz à vida eterna. Não é apenas a morte, mas a vida de Cristo sim. que nos conduz para a salvação e vida eterna. Então, para mim, em uma palavra, Páscoa é vida. Cara, que da hora, porque de fato, né, muitas vezes a gente foca e sim, é um momento essencial, né, a questão da crucificação, mas a Páscoa envolve todo o processo, né, envolve crucificação, envolve tempo de espera, envolve a ressurreição, envolve a ascensão de Cristo e um tempo precioso, né, é algo que eu diria que é a data mais, assim, como é geralmente conhecido no meio reformado, né, a data mais importante do nosso calendário. E de fato, o Natal geralmente é visto como o principal e sim, tem essa noção lógica, né, se não houvesse se Jesus não tivesse nascido, não teria morrido, né. Sim. Mas esse movimento da Páscoa, tudo o que acontece, cara, é algo assim, é espetacular. E para mim, quando a gente fala de Páscoa, me ressalta muito essa ideia de que Hum, em todos os movimentos da Páscoa, a gente vê a gente consegue conhecer a Deus e quem Ele é. Porque assim, quando a gente eu gosto muito de trabalhar em cima de uma perspectiva do John Frame, que ele trabalha nessa ideia de que a gente conhece a Deus quando a gente conhece Ele como Senhor. E o seu senhorio, ele se apresenta através do seu controle, da sua autoridade e da sua presença pactual. E aí todos esses movimentos você consegue ver, na Páscoa, porque assim, a gente consegue ver o controle de Deus, que ele cria todas as coisas e ele comanda todas as coisas. Ou seja, essa ideia de que, desde antes da fundação do mundo, desde antes do pecado, ele já havia visto a vinda do Cristo, a vinda do Salvador. Aí no jardim,
ele comanda o que acontece, comanda a vinda do Cristo, a promessa de que, ó, vai vir o Messias. Em todo o processo do cuidar do povo de Deus, a gente vê Deus, assim, não perdendo o controle, entendeu? Sempre Deus falando, olha, tá indo nessa direção, o Cristo virá. Então, assim, a Páscoa é como se fosse um momento, assim, um momento auge, onde Deus fala, tá vendo tudo que eu prometi? Tudo o que eu falei, tudo que eu assim, o que eu falei, o que eu prometi não eram palavras vazias, Estão se cumprindo. tá se cumprindo. Então assim, em primeiro lugar, assim, eu acho que eu vou dar uma resposta longa, tá, cara. Não, mas tá Mas é que ótima. eu gosto muito dessa ideia de que, assim, a Páscoa é uma mostra visível de que o que Deus promete se cumpre. Deus fala: "Vai acontecer, eu vou preparar o Salvador, e vai acontecer no momento que eu preparei, e nada vai conseguir frustrar esse plano, e vai acontecer". Então, assim, me dá muita esperança nesse sentido, porque, eh, é aquela ideia de que Deus demonstrou que ele tem o controle sobre todas as coisas, e continua até hoje. Assim, ele prometeu mais coisas, né, que ele se ele prometeu que Cristo viria e cumpriu, e ele Olha, isso, é Deus falando assim: "Olha, eu prometi ao longo de toda a lei e os profetas sim, essa vinda de Cristo. Vocês estão vendo ela se cumprir sim. diante dos seus olhos. Confiem em mim para aquilo que ainda virá". Então Exatamente, Cristo virá a segunda vez, porque exatamente. faz parte dessa Porque promessa. então, isso traz muita esperança nesse olhar para a Páscoa de que, assim, essa ideia de que não, Deus cumpriu e ele vai continuar cumprindo o que ele prometeu. Então isso nos dá muita esperança. Exato. Ah, eu achei legal, enquanto você estava falando, eu estava lembrando da Jéssica, minha esposa. As partes que mais chamam a atenção dela, e eu sei disso por causa dos nossos pequenos grupos, é quando tem algum momento em que ela, assim, explodia a cabeça dela. Cara, tava tudo no controle de Deus. Exatamente. Porque, por exemplo, tem algumas partes nos evangelhos em que fala assim, mas ainda não era chegada a hora de Uhum. Jesus. E Sim. aí ele se saía ali do meio É. do povo, mesmo o povo querendo matar ele antes, né? Sim, E ela fala assim, exatamente. cara, nada acontecia sem Deus estar Sim, permitindo ou sim. prevendo. Então, assim, não foi um plano B. Não. Não foi algo de: "Ah, vamos ver, ah, vai que acontece certo, ah, vamos usar isso mesmo". Não, assim, Deus, desde o início estava mantendo ele manteve o controle. É, Então, é muito louco isso. E o segundo aspecto em relação à autoridade que Deus tem. E isso é algo que eu vejo que muitas vezes a gente esquece, que o que acontece na cruz precisava acontecer daquela forma, porque um preço precisava ser pago, um alto preço. um alto preço por causa de uma grande ofensa. Então, assim, Deus, ele tem autoridade e aí entra numa questão judicial. Assim, hoje Sim, temos um advogado aqui sim. que não vai me permitir falar besteira em relação a esses termos, né. Tomara que não. Tomara, né, cara, por favor, vai. Mas a ideia de que, assim, judicialmente, houve uma transgressão da lei desde Adão e Eva. E um preço precisava ser pago. Mas essa coisa de que, assim, quem foi prejudicado por Adão e Eva foi o criador de todas as coisas. Foi o Senhor de todas as coisas. Ou seja, eh, para haver reconciliação com esse Senhor de todas as coisas, ah, precisava ser pago um preço e algo que o ser humano não conseguia pagar. Entende? Então, assim, essa ideia da autoridade e da necessidade do sacrifício de Cristo. E é interessante, né? Como que Jesus, nesse amor dele conosco, do Pai, de Deus, né? Do Espírito Uhum. Santo, da Trindade, ele não fugiu dessa dor. Cara, uma passagem que me toca muito é quando eles vão de fato oferecer lá fel com vinagre, acho que era isso, né? Uhum. Que Mirra, te, mirra com e mirra, isso, que teria um efeito ali de anestésico, anestésico, exatamente. e Jesus recusa, Sim, para que não pudesse haver acusação alguma sim. de que o preço que ele tinha vindo para pagar por amor por nós não Uhum. tivesse de alguma maneira sido pago. Sim, Então ele suportou isso por amor a sim. nós.
Porque essa é a coisa, né, assim, esse outro aspecto onde a Páscoa, esse movimento da crucificação de todos, revela a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Porque ele foi, ele foi, como que fala o termo de que quando alguém sofre prejuízo? Ele foi Foi uma prejudicado? vítima. Deus foi a Tem a vítima, vítima, digamos, e o lesado, foi né? o lesado No, frente a no isso. direito penal se chama de vítima. Tá. Ponto. Então Deus foi a vítima. É. E outro movimento onde eu acho que Deus foi, claro, infinitamente gracioso, é que ele poderia ter falado, tá, vocês erraram, judicialmente erraram, e agora, assim, eu não quero perdoar, vocês vão pagar com a vida. E Deus fala, não, eu quero perdoar vocês, e eu vou prover alguém que possa pagar essa dívida que vocês têm agora, que é uma dívida infinita. Porque se Deus é infinito em poder e ele é a vítima, ele é prejudicado, então a ofensa é infinita. Então, assim, Deus, assim, Deus tomou um imenso prejuízo É, nessa ideia. perfeito. Eu acho bem legal, assim, né? Eu estava conversando com o Gui antes. Eu não tenho uma formação teológica, exceto a trilha teológica da Calvary, Sim, que é muito boa, sim, né? Mas eu não sou formado em sim, teologia, em uma graduação, por exemplo. E, então eu tento trazer em termos assim, que foi como o Espírito Santo falou comigo sim, através da palavra há 8 anos atrás, quando eu tive o meu encontro com Jesus. Mas a figura que me veio, e você me corrige, hein, Gui, sim, se eu sim, estiver sim. errado. Tá bom. Quando Deus estava me explicando isso, e eu falo Deus estava me explicando porque foi essa percepção que eu tive dele falando comigo através das escrituras e através da meditação na palavra. Foi o seguinte, que existe uma regra Hum, na eternidade, existe uma regra de Deus, no Senhor, nele, que é quem peca morre. Sim. Ponto. Que Deus é justo, né? Isso. E o pecado entrou. Porque nós, como seres humanos, em Adão, decidimos pecar. E o pecado foi cometido. Então, qual que era a sentença? Era a morte. E aí, a imagem, agora vem a imagem, né, que veio na minha cabeça. Era como se o inimigo, como se Satanás fosse diante de Deus e falava assim: você não pode salvar o Itacir. Uhum, E apontava pra mim, assim. Essa era a imagem que tinha na minha cabeça. Mó louco, né? Você sim. não pode salvar o Itacir, porque o Itacir, e aí a lista é enorme, hein? O Uhum, Itacir fez essa lista aqui enorme de pecados interiores e exteriores. E aí o Senhor, ele fala assim, é verdade. Né? O Senhor não nega nessa acusação, mas o que ele faz? Mas o preço pelo pecado do Itacir foi pago por mim em Cristo Jesus. Então, um Deus crucificado, sim, um Deus que viveu como um homem, mas um Deus crucificado é o suficiente não só para o pecado do Itacir, sim, mas para o pecado da humanidade inteira, exatamente. porque ele é um Deus crucificado. Sim, Então ele já não pode mais acusar, porque esse mesmo Deus crucificado, ele pode escolher a quem ele quer salvar. sim, E ele nos escolheu. sim. Cara, tem coisa mais maravilhosa. O Senhor não precisava, Gui. Uhum. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele olhou para nós e resolveu nos É amar. isso que é chocante, né, cara? Porque essa é a ideia, assim, quem faria isso, né? Assim, humanamente falando, cara, ninguém faria. E agora, e essa é a grande, é algo chocante, é algo escandaloso. Por que que o Deus maior do que tudo e criador de tudo, que tem autoridade sobre todas as coisas, decidiu fazer isso, sabe? E não há resposta para isso. Cara, para mim ele Você tem é o percebe amor, cara. exatamente. Cara, é o Então, amor. assim, quando a gente vê a Páscoa, a gente é confrontado com o controle de Deus, que ele manteve o controle sobre todas as coisas sempre e continuará mantendo. A gente é confrontado com a sua autoridade e o seu movimento de perdão, porque ele é quem vai na direção de resolver. Ele entrega o seu próprio filho para pagar o que a gente deveria pagar, mas que a gente nunca conseguiria pagar. Então ele se entrega. E você quer falar? Você quer comentar um pouco Não, eu sobre isso? quero que você conte. Bom, eu vou contar do meu jeito então, Sim. tá? Mas uma passagem bíblica onde demonstra esse controle e essa autoridade de Deus Uhum. sobre toda a história, e que me veio agora foi quando Abraão
Deus foi fazer o pacto com Abraão. Sim. E ele falava, foi Abraão, né? Que ele falou para Abraão cortar os Isso, animais ao meio. isso. E isso era uma forma de pacto na antiguidade. Sim. E aí, quando você cortava os animais ao meio, separava as suas metades, uma para cada lado. E aí as famílias que iam fazer esse pacto, elas passavam no meio. E esse pacto dizia o seguinte: olha, o pacto que eu fiz com você, se eu descumprir, Uhum. eu vou morrer. Eu pago com a minha vida. É isso que esse pacto simbolizava. Sim. E aí, Deus vai fazer o pacto com Abraão. Abraão ele divide os animais ao meio, tem metade para cada lado. Só que na hora que Abraão era para ele passar, a Bíblia fala que Deus fez Abraão cair em profundo sono. Hum. E Abraão, assim, né, quase dormindo, abriu os seus olhos e viu uma chama fumegante de fogo, simbolizando o próprio Deus passando em meio a Uhum. esses animais. Mas o próprio Abraão não passou. E é como se Deus falasse assim: eu tenho um pacto com você, mas nesse pacto, independente, eu não vou transgredir. Hum. Eu sou Deus, mas se você transgredir, eu morro. E foi o que ele fez. Cara, muito louco Foi o isso, que né. ele Não, fez. perfeito. Por isso, essa é a coisa, né, eh, a justiça, Deus não fez uma vista grossa, simplesmente fala porque algumas pessoas podem perguntar: "Ah, por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que ele não só falou: 'Não, estão perdoados, pronto'?" Ah, boa. Essa é a ideia, né, quando a justiça é cumprida. Isso. Olha só, você me falou, eu lembrei da parte final, daquela imagem que eu estava falando. E a imagem era, não, eu vou salvar sim o Itacir, né? Era Deus falando, não, eu vou salvar o Itacir. Então você é injusto. Então, para que o Senhor não pudesse manter a sua justiça e a sua santidade, Sim, ele mesmo, não apenas assim, ó, eu sou Deus, eu tenho o poder de perdoar, mas ele manteve a sua justiça e perfeito. provou o seu amor por Isso, nós, ele mesmo na sim. cruz, É a né? ideia Sendo dessa crucificado. frase, né, que na cruz a justiça de Deus é cumprida. Amém. É isso aí. E aí, o último ponto da minha longa resposta que vai gerando, que é que eu gosto muito do John Frame quando ele trabalha sobre isso. Eu nunca ouvi falar Cara, desse. é muito legal, é muito legal. Tem vários livros. Ele trabalha sobre isso no livro A Doutrina do Conhecimento de Deus. Muito legal. Os caras que vão muito fundo, né? Não, mas o cara é embaçado. Mas ele trabalha a ideia de que, então, assim, para a gente conhecer a Deus, dentro do que dá para conhecer, né, a gente conhece Ele como o Senhor. E o que que significa conhecê-lo como Senhor? É conhecê-lo como aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que tem autoridade sobre tudo, e ele está presente. Presente é só aí, ele é imanente, né? Ele é presente espiritualmente nas coisas, né? E a ideia de que na encarnação dele, na presença, como Deus Emanuel, Deus conosco, ele, assim, ele não se ausentou nisso. É o que você trouxe antes, né? A ideia de que ele estava presente em carne. Ele se fez presente em carne como aquele que, assim, representa tanto o lado eterno de Deus quanto o lado dos humanos, representando o que a gente chama de, assim, de uma representatividade, né? Ele representa o eterno, representa Deus, representa o ser humano. E, e aí ele está presente naquele momento conosco, né? Então ele sofre em carne, ele sofre presente. Ele não manda outra pessoa para sofrer por ele. Ele Cara, sofre assim. e você Ah, falou que esse terceiro aspecto é o aspecto do senhorio, né? sim. Nós temos que conhecer ele como Senhor, mas assim, ouso na minha pequenez aqui, até dizer que talvez conhecê-lo meramente como Senhor ainda seria insuficiente para aquilo que ele deseja para nós. Claro. Porque ele deseja que nós o conheçamos como Pai, Sim, sim, sim. né? Ele nos chama de filhos. Uhum. E me veio à memória também aquela parábola do filho pródigo, né? Então um filho vai, Sim, devasta com tudo, mas o outro filho que ficou, sim, ele tinha uma visão muito de senhorio em relação ao pai dele. E o pai fala: Filho, você sim. está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é teu, Uhum. né? E é isso. É o Senhor, sim, inegavelmente é o nosso Sim, Senhor. Nós temos que obedecê-lo até para o nosso próprio bem, sim, porque Ele é o Senhor que nos protege, sim, mas Ele é o nosso Pai. sim. E conhecê-lo como Pai muda tudo, Claro. né? Muda tudo Totalmente, a nossa visão dele. totalmente. Talvez os fariseus conhecessem ele É, como sim. conhecessem no sentido.
Sim, menos profundo, superficial, né? sim, Como Senhor. Mas Jesus ele veio para apresentar para nós o Pai. sim. É que essa, talvez essa seria a ideia de que tanto os fariseus quanto o filho pródigo conheciam a Deus como aquele que tem o controle e a autoridade, mas não conheciam como aquele que estava presente com eles. É verdade. Entendeu? Então Boa. seria mais essa ideia de que assim, no ideal de Deus como presente, também ele se apresenta como pai, se apresenta como nosso amigo, né? Como em Cristo, né? A gente vê esse algo que assim não fazia sentido, né? Como que o Senhor nos reconhece como amigos, É, né? como que o Deus, né, nos Então é chama assim. algo, cara, é algo é incrível, né? A gente estava conversando sobre isso também, Gui, Sim. previamente, e já foi parcialmente respondido. Porém, eu acho que vale deixar esse questionamento. Um dos questionamentos que eu tinha Uhum. antes de conhecer Jesus era assim, meu, e vinha isso muitas vezes na minha cabeça. Sim, sim, sim. Meu, por que que Jesus não ficou aqui? Aham. Por que que ele não saiu curando as pessoas, pacificando as guerras? Sim. E um dos aspectos que talvez seja o principal, nós falamos, porque havia um preço a ser pago Sim. pelo nosso pecado. Uhum. E esse preço era um preço de morte. Sim. Então não existia essa opção, Sim. né? Jesus veio justamente, ele nasceu para isso, Uhum. para ir para a cruz, Sim. como o ápice da sua estadia Sim. como homem aqui na terra. Sim. Então o preço precisava ser pago, mas me vem também uma outra resposta, é, nesse período de conhecer ao Senhor que continua até hoje. É, a Bíblia fala que nós não somos deste mundo como o conhecemos hoje, Sim. né? Então, o Senhor ele veio do Pai e ele retornou para o Pai, Sim. porque a destinação final dele não era esse mundo como conhecemos hoje, e Sim. nem a nossa é, né, Sim. Gui? Sim. Nós temos um novo céu e uma nova terra Sim. onde nós vamos habitar. Então, quando nós tiramos essa nossa visão, isso é poderoso para nós. Sim. Penso eu que o inimigo ele luta muito para que nós, enquanto seres humanos, mantenhamos os nossos olhos aqui, Sim. nesse tempo. Uhum. Enquanto o Senhor, o nosso Pai, ele quer que nós coloquemos os nossos olhos e vivamos a partir da eternidade. Perfeito. Sim, é muito louco isso, é muito louco. E eu acho que é uma dúvida, cara, muito, muito sincera e muito justa, porque é a dúvida que os discípulos tinham, né? E até depois de Jesus ressuscitar, por que que ele não fica? Né, já ressuscitou, já pagou o que tinha que Cara, ser pago. essa parte é um mistério muito massa, mas eu Assim, gosto. é o que eu entendo, assim, pela palavra é que é a ideia da muitas vezes tem um aspecto de toda a obra redentora de Cristo, que a gente não fala tanto, que é a ascensão de Cristo. É a necessidade da sua ascensão, que é a ideia de que enquanto Cristo está aqui, e a ideia dos discípulos, né? Pô, Jesus, fica aqui com a gente, ensina mais a gente. Imagina, com 3 anos a gente aprendeu tudo isso. Imagina você ficando aqui por 50 anos. Talvez vamos fazer a primeira igreja, Jesus, ajuda a gente a fazer a igreja, depois você pode ir. Cara, tem um episódio do The Chosen, que, assim, eu parei de assistir faz um tempo, mas tem um episódio, se não me engano, da segunda temporada que é João, é sobre João. E ele, no final do episódio, assim, ele fala muito sobre essa ideia de Jesus, de Jesus tendo que ir para o céu, quando ele vai, e aí João, no final do episódio, assim, tá sozinho, mas ele sabe que Cristo foi, mas ele tá nessa expectativa do que vai acontecer. E eu gosto dessa ideia de que é, quando Cristo sobe, Cristo precisa ir para enviar o Espírito É Santo. isso que estava no meu coração E aqui. essa é a questão. Ele fala que é É necessário que eu necessário vá. porque Isso é um mistério para mim. isso, Por que que é necessário? porque assim, o Cristo é, ele não está, ele estaria de uma forma localizada. Mesmo ressurreto, ele estaria de uma forma localizada lá. E o Espírito Santo E o preenche Espírito toda a Santo tá, terra. ele está no coração dos crentes. E vai muito em conta do que você está falando, porque assim, a estadia de Cristo seria muito mais nesse anseio humano por
por um desejo de validação, não, Cristo está aqui com a E gente, então, visual, né? visual, um senso de segurança em algo físico, não, Cristo está aqui, então beleza. Mas na ida de Cristo, na ascensão de Cristo, na chegada do Espírito Santo, é a ideia de que o Espírito Santo ele é quem aplica a salvação em nós, e através do Espírito Santo em nós, a gente tem acesso a Cristo. A gente está conectado com Cristo. É isso. E, Então, assim, precisava o Cristo subir para a gente ter Deus morando em nós por meio do Espírito Santo. amém, amém, eu Então, creio assim, muito. essa é a ideia. E, assim, eu vejo que é uma realidade difícil de perceber quando você não tem muita certeza das coisas. Tipo, por exemplo, no momento dos discípulos, né? Que eles estão assim, e aí agora? O que vai acontecer? Não, e a imagem que me veio também é ali, Cristo sendo assunto aos céus e eles olhando para cima. Tipo, Aí e agora? chega os dois anjos lá e falam, ei, o que vocês estão olhando para cima? Sim, Vão! é, Então tem isso também, né? sim, O Senhor foi, ele subiu e enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós também pudéssemos ir sim, em exatamente. missão, Claro, em missão na sim, cidade, né? Como é, sim. é o objetivo, a missão da nossa igreja. Então isso é muito louco, né? Assim, por meio do Espírito Santo, a gente tem acesso ao Pai, a gente tem acesso a Cristo, a gente está conectado, porque eles são indivisíveis, né? Então, assim, se o Espírito Santo está em nós, Sim. Deus está em nós. Cara, ó, vamos lá, vamos para mais uma então. Sim, sim, sim. É muito doido. Nós falamos sobre isso no Grande História. Né? A gente estava falando do Grande História. Ah, não lembro, acho que foi nos Uhum, primeiros passos. A gente estava falando sobre o Deus triuno e que às vezes acaba causando uma grande confusão na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos humanos. sim. É um Algumas conceito. coisas espirituais, talvez vamos ter uma compreensão limitada delas, né? Mas o mais próximo que a gente conversando ali nós conseguimos chegar foi o seguinte. Eu achei bem legal assim essa conversa que Uhum, nós tivemos. É, pô, quantas vezes eu tô com a minha esposa que eu tenho uma íntima ligação com ela. sim, E é interessante porque o Senhor usa isso para ilustrar a ligação de Cristo com a sua igreja, né, sim, o marido e a mulher. É, e absolutamente do nada a gente, sei lá, lembra das mesmas coisas, compartilhamos até sentimentos. sim, É uma coisa que, não sei se essa é a palavra mais correta, mas é até mística em alguns sim, momentos. Então, se eu tenho uma ligação assim, com essa intimidade, com a minha esposa, ou às vezes com um amigo, sim. como é possível, Uhum, né? Essa ligação que quase que você sabe o que o outro está sim, pensando. Imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão em perfeita harmonia, apesar de exatamente. serem pessoas Sim, individuais distintas, mas uma sim, só. sim, Então, assim, isso me fez compreender muito bem, assim, pô, como assim aquilo que Jesus pensa, o Espírito Santo pensa, mas é porque a união deles é perfeita. sim. Tudo que está no coração de um está no coração de outro, né? É, Para usar uma linguagem coloquial de se falar. sim, Então, sim, esse Deus triuno, né? A presença do Espírito Santo aqui é a presença de Jesus sim, aqui conosco, né? exatamente. E até uma outra passagem que me chama a atenção é quando fala assim, pô, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Uhum, Então a gente não tem essa desculpa, se Jesus estivesse aqui, uhum, cara, Jesus está aqui. sim, Ele está aqui e mais, ele não está com aquela presença igual você falou, né? Digamos, limitada àquele sim, lugar onde o corpo físico dele está. Não, ele está espalhado através do Espírito Santo pelo mundo todo, preenchendo todas as coisas e no nosso coração. Então a gente pode ter esse relacionamento com Jesus, como se ele estivesse aqui, ó, exatamente. fisicamente próximo a mim. E porque ele tá. Ele está. Essa ideia, né, de que, assim, essa compreensão quebra eh, muitas ideias errôneas que a gente tem, né, em relação a, ah, você tá na igreja, não pode falar assim que tá na igreja. Você não pode falar isso, ó, tá Exatamente. na igreja. Cara, Cara, mas por quê? Tem vezes que eu gosto de falar, cara, mas então você pode falar isso e lá fora da fora, igreja? né? Cara, Cristo não tá Cris, com você lá? isso, nós somos, né? Sim, O santuário do Espírito sim, Santo, né? Nós fazemos parte desse templo sim, que é Jesus e o corpo dele, que somos nós, a igreja. E isso, assim, é de fato maravilhoso.
Cristo vive, né? Eu vejo as pessoas falando isso e eu lembrei de um senhor numa igreja lá de Maringá que eu fui visitar uma vez, é a Igreja Batista Sião. Uhum. Cara, eu lembro daquele senhor assim, sentadinho, eu tinha acabado de me converter. E ele, eu não sei, ele era bem velhinho. E ele apertava a mão de todo mundo, Gui. Uhum. E ele falava assim: Jesus tá aqui. Pra todo mundo ele falava, cara, aquilo marcou, assim, a convicção dele e tentando, como se ele tentasse desesperadamente abrir os olhos dos irmãos. Sim, Irmão, Jesus tá aqui. Ele sim, tá aqui. Ele fala, ele ouve, ele vê, ele tá aqui. Nós não o vemos com os nossos olhos físicos, né? sim, Mas ele tá aqui. E claro, todo mundo, acho que ele comentou umas 50 pessoas, ele, irmão, paz, Jesus tá aqui. Cara, que da Jesus tá hora. aqui. Jesus ressuscitou. Cara, isso é perfeito, né, Ita? Tipo, eu acho que essa é o que que a Páscoa traz na nossa vida. Assim, porque a gente entende que a Páscoa não necessariamente é uma festa que não, você precisa celebrar daquela forma, é como os judeus celebravam, vamos comer pão asmo, vamos fazer a liturgia judaica. Não, assim, a gente tem a ceia nesse movimento, né? Cristo institui a ceia como uma representação da Páscoa. Mas eu gosto muito de ver a ideia de que o que que a lembrança de tudo isso, da obra redentora de Cristo, tem na nossa vida. O que que isso causa na nossa vida? Porque se isso não fizer uma diferença, se isso não fizer com que a gente lembre de Cristo, com que a gente perceba o controle de Deus na história, perceba o que que foi pago, perceba a presença de Cristo. Se isso não ficar, se isso não for algo presente no nosso coração, assim, e sempre tem que estar presente, mas em momentos como este é o momento que a gente é lembrado mais enfaticamente. E se isso não acontece, a gente está celebrando a Páscoa, De a gente está forma lembrando. vazia. Exatamente. Vira mais Um ritual. um ritual. E assim, e por isso que eu entendo que essa é a nossa grande diferença, é a diferença da igreja, do que a igreja prega, em oposição ao que o mundo prega. Né? Porque o movimento final de Cristo foi uma entrega total que trouxe vida, que trouxe esperança. E o que o mundo prega sempre nos leva à morte, né? Essa ideia, esse contraste, né? Essa compreensão de quem Cristo é, da sua obra, nos traz vida, que nem aquele senhorzinho, assim. Talvez essa compreensão de, cara, Cristo está aqui, existe a vida, a esperança. Enquanto talvez a percepção final das pessoas que não têm a Cristo é sempre, cara, assim, o É que você isso. pode ganhar aqui na Terra? Você pode talvez ganhar muitas coisas, mas no final você não leva nada. Ontem eu mandei uma mensagem para minha irmã antes de dormir. Era 10h23. Minha irmã se chama Liz. Eu escrevi assim: Liz, sabe o que eu tava pensando aqui? A avó Iris, minha avó, ela não tinha um pingo de medo da morte. Uhum, Interessante, né? Eu escrevi pra ela, acho que ela nem viu ainda, não me respondeu. uhum, Mas, cara, isso assim, a minha avó Iris, ela tinha tanta convicção que fechando os olhos aqui, ela estaria descansando no Senhor. uhum, Cara, ela não tinha medo da morte, uhum. a tal ponto que ela cantava. Ela cantava, eu não me lembro as canções, mas eu lembro que ela inventava umas canções, 94 anos. E as canções dela era ela pedindo para Jesus levar ela, cara. Eu ficava em choque. Ela não tinha, cara. Ela tinha aquela paz de que a nossa vida não acaba aqui. E eu penso que isso é uma coisa de extrema importância também. Nossa vida não acaba aqui. É, Não viva essa vida como se ela acabasse aqui. exatamente. Senão você vai estar desperdiçando ela em si mesmo. É, Mas a nossa vida verdadeira, ela começou aqui no momento em que o Espírito Santo veio habitar em nós. sim, Mas ela jorra para a eternidade. sim, Então a nossa vida, ela é eterna. Nós temos todo o tempo do mundo porque Jesus prometeu. sim, E como Deus prometeu e cumpriu que Jesus viria, ele vai cumprir. E nós viveremos eternamente porque nós somos criados para isso, né, Gui? sim, Deus colocou a eternidade no coração do homem sim. porque nós fomos criados para sermos seres eternos com ele. Totalmente, totalmente. E Jesus possibilitou isso. Ele possibilitou isso com a sua morte, mas principalmente com a sua vida, que ele colocou
dentro de nós, e esse relacionamento que nós teremos eternamente com Ele. Claro. Então, acredito que a Páscoa é um convite para viver a vida com Jesus, Sim, ou viver a vida que Ele tem para nós, sim. que é uma vida verdadeiramente frutífera Que gera vida. e que gera vida. Exatamente. Cara, Mesmo, e essa é a ideia, né? Mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis, a gente vive, né, cara? A gente vive diversas situações e por causa do nosso corpo, né? Nosso corpo, ele sofre os efeitos do pecado. Situações acontecem, perda, e, e, e não é isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar, cara, que não é uma vida de, ah, não, eu tenho que fingir que eu tô feliz sempre. é, Eu tenho que. Não, assim, é a ideia de que mesmo nos momentos que você tá mal, a vida de Cristo nos ajuda a. Essa palavra, né? Nos ajuda a ressignificar tudo o que acontece conosco. Mesmo por mais negativo que seja, nos leva a entender, cara, Deus está no controle sobre tudo. Deus está aqui. Como ele deseja que eu viva em gratidão, como que ele deseja que eu viva em missão, como que ele deseja que eu viva na percepção de tudo que ele me deu. E então assim, a obra de Cristo e essa a percepção de tudo que ele fez nos leva a viver uma vida em prol, em direção à eternidade, e não em prol de nós mesmos. cara. Então E isso é precioso, você né? falou, né, que da gente fingir estar alegre o tempo todo. Eu nunca vou esquecer também um dia que a Gé e eu, a gente estava para casar. E a gente, pô, decidimos casar, a gente casou em 40 dias, né? E nós fomos assim, pô, Caramba. vamos numa terapia aí com um casal muito preciosos de psicólogos cristãos, irmãos em Cristo, lá de Maringá. E a Jéssica já conhecia eles, eu também tinha conhecido. Vamos nessa terapia de casal. E o psicólogo, ele perguntou pra Jéssica, mas e aí, né? Você falou dessa sua vida antes de conhecer Jesus e tal. E o que que você fazia? Eu não lembro o contexto, mas eu lembro da resposta da Jéssica. Ela falou assim: eu fingia. Eu fingia o tempo todo. E Gui, ela também me descreveu na minha vida antes de conhecer o Senhor. Cara, a minha vida era um fingimento. Eu fingia estar alegre quando eu estava vazio. Eu fingia sempre ser algo que eu não era, cara. E quando Jesus chega, ele vai despojando a gente desse fermento, Claro. desse fingimento, né? E vai transformando a gente em pães asmos, sem esse fermento. Cara, e é isso. Pode não ser uma vida onde eu tinha aqueles êxtases nos finais de semana, Sim. por sair e tal. Mas, cara, é uma vida de felicidade, assim, plena. E onde é incrível, cara. Não dá pra falar que a gente não sofre. Pô, pastor Diego me acompanha. Sim. Eu abro o meu coração com ele. É claro que a gente sofre, cara. Mas até o sofrimento em Cristo ele é diferente, Gui. Sim, totalmente. Cara, é muito diferente. Você parece que você encontra propósito no Sim. sofrimento. Parece que você encontra significado. É como se Deus conseguisse te transformar também através daqueles sofrimentos que são muitas vezes causados pela queda, né? Sim. Mas o Senhor usa. O Senhor usa os sofrimentos inevitáveis nessa vida para nos forjar. E acho que essa é a grande diferença da vida com Deus. Sim, É a totalmente. grande diferença. O Senhor usa toda e qualquer circunstância para cooperar para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. É Ah, maravilhoso viver uma vida com Jesus. totalmente, totalmente. E é isso, né, cara? É isso. Acho que a gente pode acabar por aqui, É isso. né? Essa novidade de vida. A novidade de vida e esses paradoxos, né? Através da morte e ressurreição, através da morte, a vida. É isso. A novidade de vida. Eu quero deixar então um recadinho final. Pode deixar. Que quem estiver assistindo, seja crente antigo ou antiga, seja alguém que acabou de iniciar essa jornada com Jesus de forma consciente, porque Jesus já está nessa jornada com você, ó, há muito tempo. Seja você que ainda não conhece esse Jesus, eu quero dizer que Deus se apresenta na Bíblia para nós inúmeras vezes como eu sou o Deus vivo.
Ele não é um Deus que não te ouve. Ele não é um Deus que não te vê. Ele não é um Deus que não fala com você. Deus, ele quer ser um Deus vivo e presente na sua vida e ele tem o controle sobre a sua vida. E ele te chama para cooperar com ele, para se entregar completamente e deixar que a vida dele cresça e floresça em você, para que você tenha uma vida conjunta com ele ao seu lado de forma intencional. E eu posso te garantir que não há opção melhor do que essa. E que a vida com Jesus, ela é transformadora. Se você está assim, desanimado, sem saída, eu te exorto, meu irmão, minha irmã, mergulha de cabeça no relacionamento com o Espírito Santo. Mergulha de cabeça nesse relacionamento com Jesus, que é impossível, impossível de você não encontrar nele refrigério, salvação, transformação, consolo. Esse é o nosso Deus. É um Deus presente até na tribulação, né, Gui? É E é isso. isso. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Ita. Obrigado Amém? por estar junto hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu que agradeço. E você que nos assistiu até agora, que Deus te abençoe grandemente. Continue seguindo a gente. Dê uma curtida no vídeo. Pode apertar no também se inscreva no nosso canal. Acompanhe os sermões de domingo. E é isso aí. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até mais. Amém. Até mais. Valeu, valeu.